Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do aproveitamento do Cruzeiro dentro de casa. Para você ter uma ideia, o aproveitamento do Cruzeiro hoje é melhor do que o líder da atual Série B. Vamos falar também a respeito daquela história do Red Bull Bragantino atrás do Adriano. O que será que aconteceu? Será que ainda existe alguma proposta? Queria comentar aqui a respeito com vocês. O caso também envolvendo o Casemiro, o jogador que hoje está no Real Madrid, que quase veio jogar no Cruzeiro em 2012. Queria comentar um pouco aqui a respeito desse caso. Além também do Marcelo Moreno, que falou sobre esse momento excelente que vive com a camisa lá da Bolívia e que pretende continuar com essa média aqui pela Raposa, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, o salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem. O primeiro é para a Isa Faria Lourenço, muito obrigado. E o outro é para o Josinaldo Silva, que os dois pediram um salve. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa aqui nos comentários o seu nome, igual os dois aqui. E também deixe de onde você é, que eu vou mandar um salve para você e para a sua cidade. Então já deixa aqui, não perca essa chance, tá? Enfim, vamos começar falando sobre o Marcelo Moreno, ele que falou a respeito assim da fase que ele vive com a camisa boliviana lá da Bolívia e que pretende continuar com essas boas médias de gols também aqui pelo Cruzeiro. Para você ter uma noção, ele vem crescendo de produção desde a chegada do Luxemburgo aqui no Cruzeiro. Desde quando o treinador chegou, já marcou 3 gols, sendo 3 dos 6 até agora que ele marcou na atual temporada. Mas para você ter uma ideia, na seleção da Bolívia, ele é simplesmente o artilheiro da competição, com 8 gols marcados em 8 partidas. Nem o Messi, o Suárez, o Neymar, o Cavani tem números tão interessantes e bons quanto ele. Não é à toa que o camisa 9 é o artilheiro da história da Bolívia e vem fazendo uma excelente mata-mata, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Apesar disso, a Bolívia não está em uma boa posição. Eles estão em penúltimo lugar hoje, pelo menos quando estou gravando esse vídeo, e assim, já estão 7 pontos de desvantagem em relação ao primeiro time dentro da zona de classificação para pegar os playoffs com uma equipe lá do Ocidente, da Austrália, da Oceania ali. Então você vê que está bem complicado para a Bolívia ir para a próxima Copa. E o Marcelo Moreno que falou que um dos objetivos dele ainda para essa temporada é repetir o bom número de gols e feitos que ele tem feito lá pela Bolívia aqui no Cruzeiro. Ele tem que conseguir, ele está jogando até que bem no último jogo dentro de casa diante do Operário, né? Ele que marcou o gol, mas assim, foi anulado, então você vê que ele sempre tem tentado bastante e não duvido nada, nessa reta final agora da Série B, ele vai ser o protagonista do Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Em 17 anos de carreira, até eu queria ressaltar aqui para vocês, ele já fez 571 partidas e 199 gols marcados. Então tá, à procura desse gol de número 200. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo diante do Vasco, então se ele tiver feito um gol lá, já vai ter chegado a essa marca. Mas assim, 200 gols sem dúvidas é algo bem interessante que pouquíssimos jogadores têm em sua carreira, tá? Enfim, vocês acham que o Marcelo Moreno vai conseguir repetir esses bons feitos, que tem feito pela Bolívia desde o ano passado aqui no Cruzeiro ou não? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Cruzeiro jogando com o público até aqui nos últimos jogos, que para você ter uma noção, nas últimas 3 rodadas com a presença dos torcedores no estádio, o Cruzeiro tem um aproveitamento superior ao líder da competição, jogando dentro de casa atualmente. Tudo bem que é apenas 3 partidas, então até uma comparação injusta, mas para você ver o tanto que o Cruzeiro melhorou. Lembrando que o Cruzeiro tinha uma média horrível de aproveitamento dentro de casa dos pontos, era apenas 33%, e nos últimos jogos o Cruzeiro somou 77,8% dos pontos, e era para ser 100%, se não tivesse aquele gol anulado lá diante do Operário e tudo mais. O Coritiba, que atualmente é o líder da Série B, está jogando muito bem. No último final de semana venceu o Vila Nova dentro de casa por 1-0 e soma até aqui 45 pontos em 23 rodadas. Tem tudo para subir, é só uma questão de tempo mesmo. E o Coritiba que tem um aproveitamento de 65,2% dos pontos. Então você vê que o Cruzeiro tem 77,8% em relação a esses últimos 3 jogos. E espero que consiga manter desse jeito, até que pode sonhar mesmo com acesso para o ano que vem. E, por exemplo, o Cruzeiro que
se mesmo se não subir esse ano, se manter essa média, um time bem equilibrado e brigando, né, pelo menos na parte de cima da tabela, tenho certeza que ano que vem vai chegar como favorito e subir tranquilamente. O Cruzeiro que eu já esperava fazer isso com o Filipão, como fez, terminou em 13º, mas não manteve o trabalho do treinador e não adiantou absolutamente nada. Então, mesmo se o Cruzeiro não subir, ano que vem com a torcida, com o time muito mais encaixado, com o Luxemburgo quase mais do que 8 meses de trabalho e uns jogadores que foram pedidos contratados pelo treinador, sem dúvidas faria toda a diferença, tá? E vocês ainda acreditam? Eu ainda acredito no acesso nesse ano, lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro vai ser diante do CSA, lá no dia 26, que vai ser marcado em Independência. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, do Adriano, onde alguns de vocês me perguntaram se ainda existe alguma especulação dele para o Red Bull Bragantino e tudo mais. Se vocês for lembrar, algo próximo de 3 semanas atrás, surgiu fortes rumores de que o Cruzeiro estaria assim, sendo procurado pelo Red Bull Bragantino para uma possível transferência do volante para lá. Sem dúvidas, o Red Bull Bragantino está precisando ainda de um volante para a posição, mas não fez nenhuma contratação para repor esse atleta. Porque teve um jogador que era o titular, que foi lesionado e tudo mais, e o Adriano aparecia em uma dessas opções para ser contratado. Inclusive, surgiu essas notícias em algumas rádios, lá no interior de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e até o Samuel Venâncio, algum tempo atrás, perguntou pra gente, dentro do Red Bull Bragantino, que disse que não tem absolutamente nada de consulta, proposta oficial, pelo menos naquele momento, né? Enfim, o Adriano, que nesse ano já foram 25 jogos pelo Cruzeiro, uma assistência, volante de apenas 21 anos de idade, e ao menos na minha opinião, um dos jogadores mais promissores do Cruzeiro, e revelado aqui na Toca da Raposa, né? Cruzeiro que espero que não se desfaça do jogador a preço de banana, porque é um cara com extremo potencial. Tenho certeza que vai render muito aqui no Cruzeiro, tecnicamente, e até quem sabe daqui 1, 2 anos ser vendido por um valor muito maior em outras circunstâncias no caso, né? Ano passado ele jogou também bastante pelo Cruzeiro, foram somando todas as competições, 32 partidas e 2 assistências, jogador que ano passado viveu altos e baixos. Essa temporada começou como reserva, mas desde os últimos 10 jogos ali do Cruzeiro vem jogando como titular, especificamente depois da chegada do Luxemburgo, que gostou bastante do volante e tem feito um excelente papel de desarmar os jogadores e também sair para a jogada. O Cruzeiro que tem, no último levantamento, 70% do jogador, então um percentual até que interessante para uma negociação futura, e eu diria que hoje, pelo menos agora, nessa atual fase, não venderia de forma alguma o Adriano por menos do que 12, 15 milhões de reais, e olha que esse valor eu acho muito baixo mesmo, mas por conta de toda a situação do Cruzeiro, crise financeira, está na segunda divisão, vendeu alguns jogadores que até valiam mais do que isso, como por exemplo o Kaká e o Orejuela por essa faixa de preço, sendo que o Kaká, na minha opinião, valia uns 20, 25 milhões de reais. No mesmo caso do Adriano, que se segurar ele um pouco mais, continuar fazendo um sucesso aqui pelo Cruzeiro, na Série A, pode ser negociado pelos seus 25, 35 milhões de reais tranquilamente, tá? E vocês, quanto que acham que seria um valor justo, por exemplo, para o Adriano, caso ele fosse sair no ano que vem? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito do valor do jogador. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Casemiro, que é o Casemiro mesmo, o volante do Real Madrid, que por incrível que pareça quase foi jogar no Cruzeiro lá na temporada de 2012-2013. Só para contextualizar aqui, naquela época o volante pertencia ao São Paulo e estava tendo pouquíssimas oportunidades por lá. Ele era um jogador que surgiu muito bem, com muito potencial, passagem pela seleção brasileira de base, mas no São Paulo profissional ninguém colocava muita confiança nele, e até por isso o São Paulo estava procurando alguns times interessados na sua contratação. Em 2011, 2012, o Montijo fazia muito sucesso com a camisa da Raposa, e assim, o São Paulo viu a proposta do Cruzeiro, que o Cruzeiro estava pedindo quase 20 milhões de reais para contratar, e viu que não tinha condições de fazer essa proposta em dinheiro, né? Ofereceu metade, algo próximo dos 10 milhões, e mais algumas opções de jogadores que o Cruzeiro poderia escolher. Alguns viriam em definitivo e outros por empréstimo. Não sei qual que seria o caso do Casemiro, eu acho que por ele ser novo seria por empréstimo sim, tá? Com alguma opção de compra ou algo do tipo. E a negociação não foi para frente porque o Cruzeiro não teve interesse nos jogadores e também porque apareceu uma proposta do Santos, um valor superior a 20 milhões de reais para o Montijo, que ele saiu numa hora muito errada porque dava para ter conquistado aqueles títulos do Brasileirão de 2013 e 2014
tranquilamente, e lá pelo Santos não teve muito sucesso como foi aqui pelo Cruzeiro. Mas enfim, esse valor do Montijo que foi importante para o Cruzeiro fazer aquele time lá de 2013, e que foram a vinda de alguns jogadores, aquele dinheiro aliviou bastante o caixa para a Raposa. E lembrando que esse tópico do Casemiro eu vi lá no canal 011, ele que falou primeiramente sobre isso, eu achei interessante. Ele trouxe esse vídeo semana passada, eu queria trazer aqui para vocês também. Para você ter uma ideia, depois disso o Casemiro foi jogar no Porto, lá de Portugal, e ninguém colocava muita expectativa nele também, porque saiu meio desconfiado aqui do lado do São Paulo, e lá pelo Porto fez um sucesso absurdo, chegou no Real Madrid e é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro hoje em atividade. Ele já está indo para a 7ª temporada lá pelo Real Madrid, sem dúvidas um dos top 5 brasileiros mais identificados por lá. Já ganhou título demais, né? Incontáveis Champions League, campeonato da Liga lá da Espanha, Copa, enfim, várias coisas. E é titular absoluto da seleção brasileira e é um jogador ainda novo. Pensei que o Casemiro já tinha seus 31 anos de idade, ele tem apenas 29 e quando foi oferecido ao Cruzeiro lá naquela oportunidade, ele tinha completado seus 19 anos, recém-completados ainda. Então, acho que o Cruzeiro, quem sabe, né? Ter o Casemiro por aqui não poderia ser uma dupla do Cruzeiro lá em 2013. Casemiro e o Lucas Silva, dois jogadores que já jogaram juntos também no Real Madrid. Sem dúvida seria uma baita dupla, tá? E vocês sabiam a respeito dessa história aí do Casemiro que quase veio jogar no Cruzeiro? Deixa aqui sua opinião nos comentários, porque eu confesso que se não fosse lá pelo canal do meu amigo, o 011, eu não fazia a mínima noção, até porque eu só comecei a acompanhar o Cruzeiro mesmo, assim, de notícias e tudo mais, a partir de 2015, e desde 2011 assistia um jogo ou outro ali, mas nada demais, até porque em 2011 eu tinha apenas 9 anos de idade, né, essa cara aqui de velho, mas assim, eu tenho apenas 19 anos, né, então... Essa cara aqui de 25, 26, às vezes vocês confundem, mas eu era bem novo na época e não conhecia. Mas eu sei que já acompanhava o Cruzeiro nessa época. Lembra dessa história? Não lembra? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês acham a respeito do Casemiro, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Recomendo muito vocês darem uma olhada nesses vídeos aqui. Vídeos bem legais com tópicos interessantes. Notícias de última hora exclusivas aqui para vocês. Valeu demais!